Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E adorarei, renderei um louvor, pois Tu és Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a Ti, Te adorarei, renderei um louvor, pois Tu és Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Vamos dizer olhando para o Cacá assim, ó: Cacá, seja bem-vindo. Vamos lá? Cacá, vamos começar a contar a sua história? Vamos começar pelo começo. Pelo começo. Franca é encostadinho em Minas. Então, quem vê Franca lembra Minas. Então, o nosso jeito de falar é meio mineiro. É meio mineiro. Então, vamos. Então, vamos lá. Já que o nosso negócio de falar é meio mineiro, né? Diz que... O que é? É o ai? Faltou o ai. Faltou o ai. Não, disse que tinha um cara bem preparado. Ele estudou todas as línguas. Todas as línguas. Ele era versado, ele era em todas as línguas. Aí ele rodou aquele mundo, né? Aquele globo, né? Rodou assim, falou: onde eu botar o dedo, eu vou visitar. Ele morava lá na Europa, naqueles lados. Ele rodou. Aí quando ele apertou o dedo no mundo, apareceu lá, sul de Minas Gerais. Aí ele falou: nossa senhora, o que é isso aqui? Aí ele pegou o avião, veio para o Brasil, desceu em Cumbica, pegou o ônibus, foi até Governador Valadares, era muito longe, pegou até Belo Horizonte, desceu um pouquinho até Itajubá, chegou aqui pertinho da gente. E chegou com todas as línguas que ele sabia. Entrou numa casa, e mineiro já sabe, né? Gosta de receber bem as pessoas. Aí a mulher já falou para o homem: Mô, pó, pó, pó. O homem falou: pó, pó, mulher. Aí o cara ficou louco, porque ele nunca tinha estudado aquele idioma. Mô, pó, pó, pó. Pó, pó, mô. Então, não teve jeito. Estrangeiro. Você é o mineiro. Vamos lá, irmão. Como é que começa mesmo a sua história? Começando pelo começo. Bom, gente, o Dunga me deixou uma responsabilidade tremenda. Sabe por quê? Nos PHN nas terças-feiras, ele fala assim: ó, gente, o Cacá vai lá, o rincão vai abalar, o rincão vai tremer. Por quê? Porque a gente não vem com a nossa pessoa e com a nossa palavra. A gente vem com a força e o poder do Espírito Santo. Eu, por mim, nem estaria aqui. Tem gente muito mais capacitada para falar. Mas a gente vem e vai pelo Brasil inteiro, né? Com essa missão de anunciar esse Jesus Cristo vivo, verdadeiro e fiel. Eu fico andando pelo Brasil inteiro e às vezes eu fico encantado com os detalhes de Deus. Deus, ele se manifesta nos detalhes, gente. Tem agora, se a gente vai dando uma olhada na estrada assim, vai vendo os automóveis, né? Cada carrão grandão. É interessante. Agora eu estou vendo assim, você vê muito agora nos adesivos no carro. Não sou dono do mundo, mas sou. Então prova com a vida. Porque é muito fácil você colocar um adesivo no carro: não sou dono do mundo. Mas então toma posse, já que você é filho do dono, toma posse seja herdeiro verdadeiro. Agora fica lá o adesivo e a vida da pessoa não diz para ninguém que ela é filho do dono. Eu venho aqui com autoridade em nome de Jesus como filho do dono. E a história começa. Engraçado que esse põe eu para falar para todo lado do Brasil, nos encontros, nas pregações, nos retiros, sempre depois do almoço. Sabe por quê? Um dia, muito tempo atrás, São Paulo prolongou um pouco no discurso, está escrito na palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos. São Paulo estava pregando e prolongou um pouco no discurso. Tem gente sentada lá na arquibancada. Escuta, gente, tinha um homem chamado Eutico, o Dunga, o homem sentado na janela. E São Paulo prolongou o discurso. E São Paulo, todas as vezes que olhava para o Eutico, na janela, ele se convencia que estava forte a pregação dele, porque o homem fazia assim, ó.
Aí, São Paulo estava empolgado, porque falou assim, ele está concordando com tudo que eu estou falando. E ele fazia assim, ó, tá dormindo. Então, quando o primeiro dormir, nós paramos. Porque aquele homem, o Eutico, caiu da janela, morreu. São Paulo desceu as escadas, foi lá e ressuscitou o homem. Eu não tenho poder de ressuscitar ninguém, então é bom ficar acordado, gente. Quando aquele homem voltou, sabe o que ele fez? Olhou para a janela e falou assim, nessa janela eu não fico, ele assassina. Vou arrumar um cantinho no rincão para mim. Por quê? Porque ele estava entre as trevas e a luz. Ele estava em cima da janela. A metade do corpo dele estava do lado da luz e a metade do lado da escuridão. Meu irmão e minha irmã, quando o Dunga começou a pregação, ele falou assim, azar o seu de ter vindo. Por quê? Porque agora nunca mais você será o mesmo. Eis que faço nova. Mas não fala algumas coisas? Todas as coisas. E agora esse encontro pessoal com Jesus que nós teremos aqui no Rincão, em todo o Brasil, em Portugal, aonde a Canção Nova vai, agora, eu não sei não, viu? Quem está assistindo a televisão, Dunga, é melhor desligar. Sabe por quê? Ou você definitivamente consagra o seu coração para Deus, ou você vai cair da janela, e já está caindo. E em 84 eu estava na cadeia, e quando eu estava preso, foi a única maneira que Deus conseguiu, me levando para aquela cadeia, para aquela prisão, para Ele me encontrar, porque eu não queria saber de Deus. E lá eu treinei a escutar Deus, né? Fiquei sozinho, fiquei quietinho num canto lá. Aí, dali para frente, terça-feira agora, eu vou fazer aniversário, vou fazer 24 anos. 24 anos de vida nova. De vida nova, como o Dunga fez. Porque na verdade eu tenho 43. E lá treinei a escutar Deus. Esqueci um pouco do barulho. Então, uma vez eu estava preparando uma pregação, né? Tem lugar que se chama palestra. Quando é nas empresas, fala que é palestra, vai dar uma palestra sobre droga. Nós é mineiro veiaco, fala um pouquinho só de droga e fala a respeito do verdadeiro sentido da vida, que só Deus dá. Então, vamos começar? Eu estava treinando a escutar Deus lá, e Que belezinha. Ai, meu Deus do céu. Você já foi bonito, hein, Cacá? Eu achei que no último, dá uma olhada para você ver, ué. Quando eu tinha, nesse tempo aí, 8 anos de idade. Gente, mas olha o olhar do menino. O menino era feliz, o menino tinha um olhar sobre a vida. O menino, coloca aqui, o menininho. Gente, hoje em dia, as crianças de hoje, é muito diferente as crianças de hoje. Sabe por quê? As crianças de hoje têm tudo na mão e ainda reclama do tudo que tem. Quando a gente dá ré no carro, para onde ele vai? Para onde ele vai, gente? Quem reclama demais na vida só anda para trás. Esse menininho, nesse livro que eu escrevi, a parte mais difícil não foi falar que estava com HIV positivo. A parte mais difícil não foi na cadeia. A parte mais difícil, eu estou olhando para essas árvores aí, estou lembrando. A parte mais difícil, gente, foi quando eu estava com 5 anos e perdi minha mãe. Passado mais 5, eu perdi meu pai. Com 10 anos de idade, eu perdi meu pai. Aí eu estava sentado debaixo de uma árvore e falei assim, papai não vai voltar. A ambulância chegou, Dunga. Falei assim, a gente tem alguma coisa no nosso coração que nos fala. E naquele dia eu falei, meu pai não volta. E aí a educação que eu, quando criança, recebi era assim, menino, não faz assim não, que Deus castiga. Eu pensava que Deus castigava. E fui vivendo assim. Gente, aí nesse meio tempo, eu vivia, um menino que tinha um olhar sobre a vida, tinha um punhado de sonho, tinha vontade de ser jogador de futebol, tinha vontade de ser professor. Naquele tempo, né? Cascaia era bom. Ganhava bem, professor. Eu tinha tanto sonho para ser realizado que eu falei assim, olha, eu vou conseguir meus objetivos, vou conseguir meu sonho. Mas dentro de mim tinha uma carência afetiva muito grande. Por que perdi os pais? Hoje, quando eu dou palestra, pregação, qualquer o nome que seja, em alguma universidade, sabe o que acontece depois? Principalmente em Franca, eu vou atender os jovens. Os pais estão fazendo tudo errado, Dunga. Os jovens de hoje têm carência afetiva de pais vivos. Porque os pais querem dar para os filhos tudo aquilo que nunca... eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E dá errado.
O que essa criança mais queria ter era o colo do pai e o colo da mãe. Hoje as nossas crianças, o Dunga é pai, ele sabe, as crianças vêm, abraçam a gente, quer cavalinho, quer sentir o cheiro, quer sentir o abraço do pai, o abraço da mãe. E às vezes não tem. Outra coisa mais interessante, eu só fui para a dependência química e eu já consegui montar 9 comunidades terapêuticas, sabe por quê? Porque a dependência química foi consequência de alguma coisa errada nesse tempo. O que foi errado nesse tempo? Ninguém nunca me falou, por isso que eu gosto de ser professor de ensino religioso. Sabe por quê? Na escola a gente fala assim para os meninos, Isaías 43, tu és precioso aos olhos de Deus. Tu és preciosa aos olhos de Deus. Deus troca reinos por causa de ti. Antes mesmo de você vir ao mundo, o amor de Deus por mim, por você, para você que nos acompanha em casa, o amor de Deus já era inesgotável. Era inesgotável, gente, mas ninguém fala para as crianças. E as crianças vão crescendo vazias. Cada dia que passa mais vazia. Cada dia que passa mais angustiada. Tem lugar, como está passando agora na televisão, quando está filmando, eu não tenho vergonha de falar, eu tinha um complexo de inferioridade, moço. Eu olhava para mim e falava, gente, não dá. Quando eu olhava para mim mesmo, o que eu via em mim era um complexo de inferioridade. Quando eu olhava para mim, é uma das coisas mais terríveis que o chifrudinho coloca na cabeça dos nossos pré-adolescente e adolescente. Você não vai dar conta. Outra coisa interessante, eu sentava na escola, eu ficava numa multidão de pessoas e sentia uma solidão profunda. Eu era vazio por dentro. Mas parecia que estava tudo bem, mas era vazio por dentro. Gente, quando eu estava sozinho, eu ficava olhando para o outro e me comparando. A pior coisa que a gente pode viver na nossa vida é se comparar. Porque se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para que se comparar com o outro? Se Deus nos criou, tu nos teceste no seio materno. Gente, como o Dunga falou, nós somos preciosos. Mas eu, na minha cabeça pequena, vivia minha solidão profunda e vivia meus questionamentos. E quando criança, tem uma diferença. Menino de antigamente, lá em casa nós era assim, nós não éramos pobres, porque pobre é todo aquele que está afastado de Deus. E rico e milionário é aquele que busca Deus. Olha aqui quantos milionários. Pobre é todo aquele que está afastado, que está longe de Deus. Lá em casa a gente não era pobre, tinha baixa renda. Gente, na minha casa e na sua casa, graças a Deus, nunca faltou o pão nosso de cada dia. A cada 3,6 segundos morre uma criança de fome no mundo. E tem gente nas nossas casas que abre a geladeira e fala, só tem isso. Tem gente que não verbaliza, mas fala com o coração, é isso que nós vamos comer hoje? Saiba que a 3,6 segundos morre uma criança de fome no mundo. Nós não temos condições, gente, de pedir nada para Deus, temos que agradecer em todo o tempo, em todo o tempo. Esse menino, conforme ia crescendo, o complexo ia crescendo, a carência afetiva, aí de repente, ele tinha um problema grave, que eu posso garantir para vocês, por esse Brasil que eu tenho montado comunidade terapêutica, 99,9%, o que leva uma pessoa para a dependência química é a falta de personalidade. Eu não sabia falar não para os colegas e achava que tinha amigo. Eclesiástico 6, dá-te bem com muitos, mas escolhe para amigo um entre 1000. Quem encontrou um amigo achou um? Está difícil de encontrar tesouro. Agora, colega, tinha demais da conta. Amigo verdadeiro é aquele que fala para você que você precisa escutar, não que você gostaria. Amigo verdadeiro é aquele que te fala o que você precisa escutar naquela hora, não que você gostaria. Amigo verdadeiro e fiel, gente, é que quando a gente está diante da cruz, o camarada fala assim, eu estou aqui disposto a te ajudar. Esse menino cresceu assim, aí com 14, ele está com 8 anos, com 14 para 15, ele resolveu entrar no mundo da dependência. Aí fala, eu vou começar como todo mundo começa. Eu já fui para os Estados Unidos, para o México, para a Colômbia. A droga que mais mata no mundo, qual que é? O crack? Não, é o álcool. A droga que mais mata no mundo é o álcool. Eu comecei, todo mundo está tomando, os amigos, né? Todo mundo faz parte, para ser mais macho, para ser mais homem. E outra coisa, se você não fizer assim, aí você não vai fazer parte do grupo.
com 14 para 15. Aí eu comecei na bebida, fui para maconha. Dá licença. Dá para... Com 14 para 15, gente, olha a diferença que ficou. Ali o menininho tinha um olhar sobre a vida. No outro banner, já está um olhar sem vida. Eu gostaria que vocês fixassem no olhar do menino, nos olhos do menino. Esse quer ver, Dunga, esse quer ver. Aí, ó. Mostra lá olhar, primeiro, depois coloca aí. Olha o olhar dos meninos. Olha isso aqui é fruto do quê? Fruto do pecado. É fruto do pecado. Então, o menininho que tinha um olhar sobre a vida, com 14 para 15, de repente, eu vou fazer como todo mundo está fazendo, eu vou começar. Aí depois ele começou no álcool para preencher um vazio. Ninguém usa droga para ficar muito doido, roubar e traficar. Ele usa para preencher o vazio que tem dentro. Aí, a droga, ela é interessantíssima. Ela é uma ferramenta, uma das melhores do chifrudinho. Sabe por quê? Porque a droga atrai e depois trai. Mas o processo não é de repente. Está vendo as escadas lá? Como você tem uma escada na sua casa, a droga é primeiro degrau, segundo degrau, terceiro, vai por etapa. E aí você pensa que vai, agora eu estou feliz, agora eu estou jogando bola melhor, agora arrumei namorada. Aquele menino que era tímido, agora conversava com todo mundo, falava de tanta coisa. Aí da bebida, passou para a maconha. Quando eu era menino, e a gente gostava de caçar passarinho, sabe? Era incapaz de matar um passarinho naquele tempo. Pegava estilingue e não conseguia, porque a índole era boa, o coração era bom. De repente, com a chegada da bebida, da maconha, veio o haxixe para preencher o vazio. A hora que eu fui ver, eu parei de trabalhar, parei de estudar, tirava algumas coisas em casa e de repente chegou a cocaína. Coisa que eu nunca sonhava. Não, cocaína não. Eu não vou querer ser um dependente, roubar, traficar, viver na prostituição. Eu uso de vez em quando. E quando eu quiser parar, eu paro, porque eu tenho força de vontade. Essa foi a escalada. Gente, quando a gente vai pescar, joga lá e fica esperando. A droga é a mesma coisa. O inimigo joga a semente e fica esperando. E depois de fisgado é duro. Às vezes ele dá a linha, você está indo, mas já está preso. O Dunga falou que era 7 metros o local onde ele foi, onde Lázaro morreu. Primeiro passo para descer para o túmulo, para ficar encarcerado, pode ser o álcool. Segundo, a maconha. Terceiro, aí vai descendo e vai descendo. Na hora que você chega lá, não tem mais como voltar. Mas era gostoso usar droga, era bom, dava prazer. Vocês imaginam, gente, nós estamos a nível nacional, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Vocês acham que eu sou bobo de falar assim que droga é ruim usar? Não é. É gostoso, é bom e dá prazer. Só que ninguém fala das consequências que vêm depois. E as consequências vocês virão e ouvirão. Quando eu estava na cocaína, primeira vez que usei cocaína, estávamos em 3, no meu quarto. Por quê? Porque a gente fica frio e calculista. A gente esquece que tem pai, que tem mãe. Um dependente químico adoece pelo menos umas 20 pessoas na casa dela. Às vezes a pessoa rouba tanto da família. Quando eu escrevi aquele meu livro ali, eu escrevi assim: Natal, uma noite sem sentido. Porque no Natal eu sumia de casa e a família ficava preocupada. Aí, tomamos cocaína e estávamos em 3. Primeira vez que usamos. E aí acabou a cocaína e fomos. Eu cheguei no último estágio da dependência química, sabe por quê? Com 22, 23, 24 anos, roubava, traficava, buscava droga em Ribeirão, trazia para minha casa, usava droga injetável, não tem vergonha de falar, não comia em casa, não dormia na minha casa, não tomava banho e cheirava mal. E o encardido, como diz o Padre Léo, o chifrudinho, ele aplaudia de pé, sabe por quê? Ele conseguiu, aos poucos, porque a droga é como se você estivesse caindo num abismo, mas o abismo está lá. Eu que me aproximei do abismo, porque eu não tinha uma personalidade forte e porque eu não tinha a graça de viver armado. Ô Dunga, o que eu vi de gente armada aí foi um absurdo. Gente, o que tem de gente armado aí é uma coisa... Eu não conhecia a arma. Essa arma correnta. Tem gente armada para todo lado. Como o padre Antônio José falou, de que jeito que o inimigo chega? Se você amarra a correnta a ele, não tem jeito dele chegar. O leão pode rugir que não consegue. Agora, eu não conhecia a arma.
Eu não sabia nem o que era igreja, o que era missa. Muito pelo contrário, quem ia em missa falou assim: está ficando doido, hein? Um domingo de sol, um sábado de sol, vamos jogar bola, passear, nadar, tomar uma cervejinha. O nego vai na missa, eu até cercava no quarteirão. Aí, eu estava assim, nesse estágio. E a hora que eu fui ver, gente, eu estava no fundo do poço. Não dava para sair mais. E aí, os pensamentos suicidas chegaram, sabe por quê? Eu dormi em construção. Quantas e quantas noites a droga, ela é demoníaca. Sabe por quê? Primeiro ela atrai e depois trai. Quanto mais consciente, mais gente. Quanto mais dependente, mais comportamento animal. Você imagina você ficar 3, 4 dias sem escovar dente? Sem tomar banho? Eu cheirava mal, eu fedia. E na construção, muitas vezes, porque quando eu tinha 8, 10 anos, falava: menino, não faz assim não, porque Deus castiga. Eu achava que Deus castigava. Levou papai cedo, minha mãe cedo, e agora eu uso cocaína, não tem mais nada, perdi a moto, o telefone, vendi tudo que tinha, e agora só o que me resta é tentar o suicídio. Eu dormi em construção, não conseguia entrar em casa. Aí uma bela noite eu falei assim: Deus, você existe? Então me mostra. Eu deito e não acordo mais, porque eu não suporto mais jogar cocaína fora. Eu estou fedendo, eu não consigo mais. Era para eu ter morrido, gente, nesses dias aí. Aí fui preso. Cadeia, para uns pode ser uma desgraça, para mim foi uma graça. Saí algemado na segunda. Terça-feira não usei cocaína na cadeia. Quarta-feira não usei cocaína. Quinta-feira não usei cocaína. Sexta-feira não usei. Chegou naquela noite, o Dunga falou, Deus usou ele como instrumento e agora vai me usar. Sabe por quê? Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Deus tem um zelo especial por nós, mas nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Eu era uma pessoa revoltada contra Deus. Eu sentei na cadeia, gente, e estava sãozinho, sem cocaína, 6 dias, bati o recorde e fiquei consciente. Aqui na capela nós temos sacrário, o sacrário de Deus também é a nossa consciência. E fedendo, cheirando mal, coçando, eu sentei, e do jeito que eu sentei, eu fiquei para passar mais uma noite na cadeia. Falar de cadeia no Rincão é fácil, estar na cadeia que é difícil, a hora não passa. Eu estava sentado lá assim, encostado, tinha uma pia e um vaso sanitário. Eu clamei pelos amigos, mas não apareceu ninguém. Sabe o que eu queria, gente? Não é uma loninha, não. Eu queria um papelão para dormir de noite, e não tinha, tinha que dormir no cimento gelado. E eu falei: e agora? Cadê os amigos? Gente, quando eu usava cocaína e traficava e ajudei até matar, com arma lá, pegava arma para matar os outros, quando eu era assim, eu manipulava, chorava, roubava e ganhava dinheiro fácil, porque a gente tinha esse poder de manipular. O dia que eu estava na cadeia, dia 20/1 de 84, eu estava sentado lá, preparando para mais uma noite, eu fiquei impressionado, encantado de ver o poder da misericórdia de Deus, porque eu era revoltado contra Deus. Sabe o que ele fez? Filipenses 2. Ele, sendo de condição divina, desceu até o inferno. E eu estava lá, ele sentou do meu lado, e eu falei assim, sentou do lado, e falou assim para mim: gente, do mesmo jeito que eu estou do lado do Dunga aqui, o Jesus chegou na cadeia, naquele trem fedendo, Jesus chegou e falou assim para mim: meu filho, o que você está fazendo da vida? E eu pensei comigo: meu pai morreu já faz muito tempo, ele era muito calado, quem está falando comigo? Meu filho, o que você está fazendo da vida? Eu falei: quem está falando? Ele falou assim: olha para o seu corpo. Eu olhei. Ele não me condenou, que eu andava com prostituta, roubava e matava. Olha para o seu corpo. Eu olhei. Olha para a sua vida. Faz um filme de 0 a 14 anos. Coloquei a fita, gravou. Era menino bom. De 14 para 24, quando eu vi as moças que se perderam, prostituição, e os companheiros que morreram, eu comecei a chorar. Sabe por quê? Eu comecei a ver do mesmo jeito que está saindo uma água aqui no Rincão. Eu comecei a ver o veneno que eu esparramei na sociedade. Mas não tinha ninguém para fazer teatro. E eu chorava, sabe por quê? Quanta desgraça eu esparramei. O Jesus falava assim: meu filho, você cheira mal, você está fedendo. Foi para isso que eu te criei.
De 14 para 24, aonde você entrou? O que você fez da vida? É aquele fulano que morreu, é aquele jovem que você passou cocaína e morreu, é aquele outro que morreu, e foi passando o filme, e eu estava na cadeia sozinho, começou a noite, e foi adentrando a madrugada, e eu chorava demais, sabe por quê? A voz falou assim: Dunga, meu filho, a sua avó criou você lavando roupa, você saiu algemado de segunda, hoje já é sexta, será que a sua avó está viva? Será que ela morreu? Você perdeu uma das coisas mais preciosas, que é a dignidade de ser filho de Deus. E fede. E eu chorava, gente. Eu nunca na minha vida inteira chorei tanto quanto eu chorei na cadeia, porque estava eu e Deus. E Jesus conversava comigo. Aí no final da conversa eu falei assim: gente, eu sou menor, por tanto veneno esparramado, eu sou muito pior e menor que um cachorrinho. A hora que eu fui cair em mim, eu era pior que um verme pequeno. Eu falei assim: gente, com tanta desgraça esparramada, eu mereço ficar preso e morrer na cadeia. Eu não quero sair da cadeia. Aí o Jesus falou assim: e do jeito que você está se sentindo, um verme, roubando, traficando, matando e fedendo, pior que um vermezinho, eu te amo. Eu falei: como? Você eu amo, não amo o seu comportamento, você precisa mudar. As suas atitudes, o jeito de viver eu não amo, mas você eu amo. Vamos passar o filme de quantas vezes você esteve pertinho do buraco da morte e eu te preservei. Continuou o filme, gente. Eu perdi mais de 43 companheiros na droga e Deus do lado me preservando. Eu não sei qual é a cadeia da sua vida hoje, mas hoje o mesmo Jesus que me visitou quer te visitar no rincão e quer te falar: qual que é a sua cadeia? Sua cadeia será que é mentira? Sua cadeia será que de repente, será que é a preguiça espiritual? A sua cadeia, que tipo de cadeia você vive? Hoje o Jesus te visita. Gente, nós criamos nesse rincão, nesse momento, um momento forte de espiritualidade. A gente sente Jesus, Ele está no meio de nós, Ele passeia, caminha. Qual é a cadeia, qual é a prisão que tem no seu coração? Entrega para Jesus agora. Não vacila não. Não perca essa oportunidade como eu não perdi. A cadeia que eu vivi era tão intensa, mas tão intensa, que quando Jesus falou: eu te amo, não concordo com aquilo que você vive, precisa mudar. Aquele dia eu estava preso, atrás da grade, mas por dentro eu estava livre. Saí da cadeia em 84, busquei um grupo de oração. Na cadeia tem uma gíria e tem um ditado popular: a sociedade fecha as portas para a gente. Não, eu fechei as portas para a sociedade, agora eu tenho que abrir. Trabalhei de graça 9 meses. Agora, é interessante, gente, esse rapazinho já era para ter perdido a vida, já era para ter morrido, não era para estar aqui no rincão pregando hoje, era para ter perdido a vida. E o primeiro encontro que eu fui, eu também não tenho vergonha de falar, eu peguei um saquinho de pão. Sabe o que é saquinho de pão? Quando a gente compra pão na padaria? Tinha um encontro vocacional, eu pus a Bíblia dentro do saquinho. Agora vocês imaginam que eu saio com a Bíblia debaixo do braço, lá no bairro onde eu moro, na minha vila. Olha, gente, eu saí com a Bíblia, bonitão. Mas, gente, que pouca vergonha. O cara roubou, assassino, ladrão, levou um punhado de gente para droga, para prostituição. Agora está pensando que a Bíblia é desodorante. Vai lá. Filho, onde você vai com essa Bíblia? Você é sem vergonha. Imagina os vizinhos, gente. Você viu como é que é sem vergonha desse jeito? Lá, tá querendo tapar o sol com a peneira. Lá, não é ele que roubava, que até semana passada estava preso, camburão, maior vergonha da família? Agora, gente, eu peguei a palavra de Deus, esse alimento, e coloquei dentro do saquinho de pão. A hora que eu cheguei no encontro, sentei bem escondido, né? Ficava bem no cantinho, né? Aí o padre começou a palestra assim: aquele que se envergonhar das coisas de Deus aqui na terra, Deus vai se envergonhar dele no céu. Tirei a Bíblia, agora eu vou pegar a minha Bíblia. Joguei o saquinho fora. Não, agora não posso. Gente, ele me resgatou lá de baixo. Impressionante, eu nunca tinha pego uma Bíblia. E eu não sabia que tinha essa palavra na Bíblia. Na cadeia, o Jesus falou: agora eu vou embora. Porque nós já tivemos um encontro pessoal. Você já teve experiência comigo. Agora, busque em primeiro lugar as coisas de Deus, porque o resto eu te dou. Ele não falou assim: busque em primeiro lugar as coisas, algumas coisas eu dou, outras eu não dou.
Ele falou assim, busca, o que você tem buscado? Mulher, sexo, zona de prostituição, cocaína, roubar, matar. Tira tudo isso aí. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus, e o resto eu te dou. Faz 20 anos de sobriedade. Mas e o Dunga ele deu um show para nós aqui, né? Quando ele falou do velório dele. No meu velório, gente, primeiro que não teria música nenhuma. Segundo que devia ter umas 4, 5 pessoas. Era para ter morrido. Aí, você imagina lá, eu deitado lá, né? Todo velório, todo santo velório, quando o cara morre, fica bom, né? Coitado, era tão bom, rapaz, ele ajudou tanta gente, né? Olha lá, coitado, parece que ele tá rindo. Morreu tão feliz. Também já deu o tempo dele, não é? No meu velório, gente, se eu tivesse morrido, todo mundo ia falar assim, será que não tem jeito de antecipar o velório, não, hein? Ô, gente, nós tem tanta coisa para fazer, esse homem foi tarde. Se fosse de madrugada, ia fechar o velório e falar, amanhã a gente vem, porque não compensa. Não tem nem café no velório. Cafezinho, nós tomar, fumar um cigarrinho. Seria isso aí. Ô, gente, eu tenho a impressão que nós passamos pela Aparecida do Norte aqui, quando eu vim, eu tenho a impressão que se eu tivesse morrido, a maioria do bairro, da cidade, ia falar assim, agora eu tenho que pagar a promessa na Aparecida do Norte. Por quê? Porque eu rezei tanto para ele morrer e Deus escutou minha prece. Agora ele foi. Janela pode dormir sossegado, pode ficar tudo tranquilo, porque foi tarde, mas foi. Essa a mentalidade das pessoas. Gente, mas graças a Deus as coisas não são assim. Era para eu ter morrido. Esse primeiro banner foi fotografia que eu achei. Esse segundo, fotografia que eu achei. Eu fiz, tirou fotografia e tudo. Agora, gente, eis que faço nova. Algumas coisas? Todas as coisas. Esse terceiro banner não foi pintado pela minha perseverança. Foi pintado por Deus. Porque era para acabar a história de vida ali. Mas Deus não quis. Também, quem mandou buscar em primeiro lugar as coisas do alto? Era para ter morrido, já não era para estar aqui em rincão nenhum, já era para estar perdido. Agora vocês vão ter, um dia Jesus estava lá quietinho assim, né, ressuscitado, chegou, tinha uma turma, tinha 12 lá, 11 pessoas lá, né, aí ele pegou e falou assim, Jesus, Tomé não estava presente, ele falou assim, Jesus está vivo, ressuscitado. Aí eles olhou assim, um para o outro, né, Tomé não estava, quando ele chegou, ele falou assim, vem cá, vamos bater um papinho aqui, vamos fazer um grupo de apoio. Escuta aqui, meu filho, Jesus está vivo e ressuscitado. Eu não acredito, não. Ele falou bravo, né? Eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar. Só acredito se eu ver. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não colocar meu dedo nas chagas, eu não acredito. Quem foi que viu primeiro? Maria Madalena. Mulher fala demais. Ele tinha um punhado de argumento. Aí Jesus chegou, se apresentou e falou assim, como é que tá? Como é que tá, turma? A paz estejam convosco. A paz esteja com você. Cadê o Tomé? Aquele embaçadinho. Para não acreditar tem que ser embaçado. Chega aí, mano. Chega aí. Põe suas mãos aqui. Que frase que foi que Tomé falou? Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Olha como é que Jesus é bonzinho, né? Você crê porque tocou. Muito mais feliz aquele que acreditar sem. Essa pregação nas suas casas, no rincão, é para Tomés, porque vocês vão ter a oportunidade de ver o que Deus faz quando a gente consagra, como o Dunga falou de manhã, de maneira radical, a nossa vida para Deus. Aquele homem feio, sujo, torto, fedido, pior que verme, olha só a obra que Deus fez. É para aplaudir porque é para Deus, está fraco. Buscai em primeiro lugar as coisas do alto, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Eu fiz uma pequena parcela, gente. Eu era revoltado contra Deus, eu não queria saber de Deus, mas naquele dia na cadeia eu não aguentei mais colocar resistência para Deus e me entreguei. Falei, Senhor, toma conta dos meus projetos. Aí eu não quero tomar conta mais da minha vida, do meu projeto, não.
seja você agora o coordenador dos meus projetos. Está aqui. Agora, chega aí, Dunga. Segura aqui um pouquinho. Casado, falei que droga era gostoso, era bom e dava prazer. Só que tem consequências terríveis, gente. A cocaína, a droga, o inimigo. Quantas famílias ele vem destruindo por causa da droga, por causa da dependência química? Eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, gente. Quanta gente vive numa cadeia, nem cadeia é uma penitenciária, pior aquela lá onde está Fernandinho lá. Penitenciária chamada dinheiro. Não consegue se livrar. Fazia 16 anos que eu não usava droga. 16 anos montando comunidade terapêutica, dando palestra, pregando para o Brasil inteiro. E eu fui no médico, porque eu e um amigo meu chamado Jorge Junqueira, coordenador de uma das fazendas lá em Presidente Prudente, deve estar assistindo nós lá. E a hora que eu fui, 16 anos sem usar droga, eu fui fazer uns exames porque eu ia para a Colômbia. Sabe o que deu no exame? No meu livro eu escrevi assim: eu com AIDS, fui a nocaute. O doutor sentou e falou assim: todos os exames que você fez deu certo, esse aqui do HIV deu positivo. Eu estou com AIDS. Chorava de novo igual um menino, sabe por quê? Porque eu com AIDS, está certo, olha quantas árvores tem no rincão, você que nos assiste na sua casa, quantas árvores tem por aí? O que a gente plantar mais cedo ou mais tarde vai colher. E a hora que eu vi, eu falei, eu mereço estar com HIV, porque os 2 primeiros que eu tomei cocaína morreram de AIDS. E tomamos uma seringa só, tá certo, eu plantei. Mas e a minha esposa e os meninos? Gente, eu chegava em casa, abraçava o menorzinho e chorava. Mas não podia derramar lágrimas, senão vai falar assim: papai está chorando porque está com AIDS e eu também estou com AIDS. Nessa época, eu encontrei uma maneira eficaz de rezar. Não para pedir, para agradecer. Sabe como é que eu fazia com AIDS? Com HIV positivo? Primeiro exame positivo, Franca. Segundo, Belo Horizonte, positivo. Terceiro, falso positivo. Quarto exame de AIDS, chamado carga viral, feito em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, e o doutor levou o resultado e falou assim: 1.200 cópias, é positivo. Mas cadê o desespero? O Dunga falou quando eu cheguei aqui: quem pode nos separar do amor de Cristo? É palavra de Deus. A tristeza, a doença, a AIDS, nada, nem a morte pode nos separar. Aí, quando eu ia deitar, eu fazia assim, ó, joelhava, jogava o chinelo debaixo da cama. No outro dia, cedinho, a hora que eu ia pegar o chinelo, em pé não dava, tinha que agachar e ajoelhar. Aí eu pegava o chinelo, preparado que estava, na posição que mais nos aproxima de Deus, sabe o que eu fiz? Agradeci a Deus, não pedia nada. Agradecer a Deus porque na minha casa nunca faltou o pão de cada dia. Agradecer a Deus porque quando eu escovo os dentes eu sinto a água na minha boca. Agradecer a Deus porque eu enxergo perfeitamente. Eu escuto perfeitamente, tenho um corpo perfeito. E hoje mais um dia PHN. Todos os dias, eu não pedia nada, gente. 16 anos atrás, quando eu saí da cadeia, com 24 anos eu fiz primeira comunhão. E pedi 3 coisas para Deus e peço só essas até hoje. Sabedoria, para enxergar Deus através das pequenas coisas. Humildade, porque não sou eu nada. Aqui, nesse rincão inteiro, e você que nos vê na sua casa, eu sou o pior. Humildade, para que Deus apareça e eu desapareça. Sabedoria, humildade e perseverança. Com 24 anos eu fiz primeira comunhão. E comecei a tomar posse do corpo e do sangue de Jesus. Eu pedia todo dia: Senhor, lava o meu sangue, limpa o meu sangue, limpa esse sangue. Mas eu não sabia que eu tinha HIV. 16 anos depois, 4 exames positivos. E o quinto, o que deu? Feito em São Paulo, negativo. E o sexto, 6 exames. 4 positivos, 2 negativos. Prova e contraprova, negativo. O médico falou assim para mim: como é que você vive? Como é que você me explica isso? E eu falei para o doutor: as coisas de Deus não se explica, se vive. Não sei. Como é que vai explicar? Não tem, né? Não tem como explicar.
Não tem jeito de explicar. As coisas de Deus são assim. E hoje, a esposa fez exame, nada. E as crianças nem precisou. Ninguém tem HIV positivo. Hã? Então, aí, continuando nessa sequência de ir pelo Brasil inteiro, sabe por que eu estou aqui? Eu estou até impressionado, estou encantado. Que marcha é aquela ali? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Veja se nas coisas de Deus tem coincidência ou providência. Eu estava em Fátima, novembro, Portugal, para Roma, para aqueles lados lá da Europa. Gente, Franca é pequena e eu não tenho dinheiro não, mas Deus manda a gente. Aí eu estava batendo um papo com ela lá em Fátima, né? Sentei lá assim, estava conversando com Nossa Senhora, né? Eu falei assim, olha, eu tenho andado pelo Brasil inteiro, mas se a senhora quiser que eu divulgue mais, a senhora começa o ano que vem dando oportunidade para que as coisas de Deus possam ser manifestadas para o mundo inteiro. Passados 5 dias, quem que eu encontro no aeroporto? O Dunga e o Dom Alberto, eu e o Astromar. O Dunga falou assim, rapaz, sentamos conversando, tal dia você vai no PHN, depois você vai no Rincão. Daí 2 dias me ligou a mulher, precisava de você aqui na Rede Vida, tal. Pede, a mãe dá. Ela é esperta e ela dá sempre no tempo certo, mas muito cuidado com o que vai pedir, porque nas coisas de Deus não existe moleza. Você pensa que é fácil você pegar um aeroporto e entrar naqueles avião grandão? Eu fico bobo de ver, né? Dunga, vai chegar no avião, né? Aí começa lá, aí começa a subir. Eu começo a tremer e começo a rezar. Tem uns bacana que pega o jornal, finge que está lendo o jornal. Vocês acham que está lendo jornal na hora dessa? Está lá sentadão assim, 2 celulares, não sei para quem vai falar com Deus, não precisa celular não. Aproveita que está perto do céu e fala com Deus. 2 celulares, aquela bolsa bonita, e lendo jornal, e o trem começa a subir, e eu começo a rezar, me perdoe Jesus de tudo que eu já fiz, vai dando olhada, né? Fica veiado. O povo é fingido, tem alguns que vai no banheiro. É sincero. Gente, quando eu entro dentro do avião, o que eu experimentei na cadeia, eu vejo no avião, sabe por quê? Quando o avião sai e começa a subir, eu começo a olhar na janelinha, né? Fica curioso demais, né? E vai olhando assim, gente do céu, vai subindo. Tem hora que chega para cima das nuvens, não tem mais nada. Desse tamanho é a misericórdia de Deus por nós, infinita. Sem limite. É sem limite. E aí, quando vai apiar, né? Quando vai chegar, fala, rapaz, graças a Deus, chegamos firme. Outra etapa, vai assim. E aí, eu vou por esse Brasil inteiro, eu fico prestando atenção no cuidar de Deus. Uma vez eu estava vindo de Santa Helena de Goiás, fui assaltado. Aí me roubaram, levaram a aliança, mas foi feio o assalto, roubaram tudo. Levaram a aliança, levaram o relógio, levaram o dinheiro, levaram o celular. Te conto nada. Todas as coisas que acontecem na minha vida eu procuro trazer para a vida espiritual. Os assaltantes chegaram, estávamos em 12 na madrugada, levou nós para o meio de um canavial e assaltou todo mundo. Roubaram minha aliança, roubaram o meu terço, roubaram o meu celular, roubaram o dinheiro, não roubaram a minha identidade, sou filho de Deus. Outra coisa, eles levaram a aliança, gente, mas a aliança que eu tenho com Deus, a aliança que nós temos com Deus, algum ladrão tem condições de roubar? Não consegue, coitado deles. Quem sabe se ele não está numa cadeia, agora ele não converte o coração dele. Você roubou minha aliança, né? Mas a aliança com Deus você não consegue. Levou meu dinheiro, já arrumei demais. Levou meu celular, ganhei 2. Eu não usei, porque senão eles vão pensar que eu estou louco, né? Usar 2 celulares. Aí, levou, de repente, o celular. Aí você ligava no meu celular, estava escrito assim, bloqueado a pedido do cliente. Quero ver que ladrão consegue bloquear a nossa relação com Deus. Nenhum, não bloqueia nunca. Ele não dá conta. Então, a hora que eu vou vendo, as coisas vão acontecendo. E de repente, gente, quando vocês pensam que terminou por aí, 4 anos atrás, minha esposa estava grávida e rompeu a bolsa dessa menininha aqui. E aí a doutora falou assim, nós precisamos, o padre falou de manhã aqui, quantas pessoas ficam encarceradas no passado porque fez aborto. A médica falou assim, vem rápido porque a sua esposa
rompeu a bolsa e nós precisamos tirar a criança. Falei, mas não, calma, vamos ver, ué. Aí chegamos lá no hospital, a bolsa rompeu, o líquido amniótico, a água, todas as horas saía, e a minha esposa tomava líquido. E naquele outro dia a doutora falou assim, se não voltar água amanhã, nós precisamos fazer uma curetagem, não é aborto, foi uma gravidez que não deu certo, tira a criança, senão a mãe morre, porque o útero está exposto. De novo, joelho no chão. Eu, a esposa e todas as pessoas que estavam em contato. E um belo dia, no segundo dia, a doutora falou, olha, agora não tem mais jeito, tem que tirar a criança. Eu falei, mas o coração não bate? Bate. Gente, por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde, morrem mais de 4.000 mulheres por ano vítimas do aborto. Só que eu estava numa situação delicada, ou tira a criança, que é um feto muito pequeno, ou então você perde a mãe, a esposa. Qual seria a sua posição? Eu lembrei de São José, com a paciência dele, fui deixando as coisas rolarem. No terceiro dia a doutora falou assim, hoje nós vamos tirar a menina. E quando ela chegou era 9h30, quando foi de repente para o centro cirúrgico, o doutor falou assim, nós falamos, vamos fazer o último ultrassom, por favor, mais um ultrassom. Aí o médico falou assim, se vocês estão esperando um milagre, o milagre já aconteceu, a mulher ainda está viva, era 48 horas, já passou 2 dias, era 48 e a mulher está viva, já é milagre. Pela criança não se faz mais nada, porque não é coração que bate, é uma respiração abdominal. Ou tira a criança rápido, ou então perde a mãe. Ou então vocês não estão pensando nos outros 3 filhos. Aí a hora que ia encaminhando para o centro cirúrgico, a minha esposa não estava em jejum. E não foi. A médica falou assim, hoje à tarde eu venho para a gente tirar o menino. Só o marido assinar. Eu não assinei. A hora que ela chegou, que ela foi procurar o coração, gente, da menininha batia 10 vezes mais forte do que de manhã. Ela tentou achar o coração e não achava. E a hora que ela encontrou, aquele coração gritou, por favor, me dá uma chance, não tira a minha vida. A doutora falou assim, tudo que eu estudei eu posso jogar fora, porque não tem condições de um coração nesse feto, desse jeito, bater 10 vezes mais forte, não tem como. A minha esposa ganhou alta, ficou em casa até o 7º mês. E o dia que foi nascer a criança, corria um grave risco de nascer toda defeituosa, porque foi gerada sem água, a seco. Estava ali o útero e a criança. E não se sabe como, mas nós sabemos como, que essa criança foi sendo gestada, gerada. E aí, a hora que foi nascer a criança, existia, e até hoje, um questionamento. Se a criança não chorar na hora do parto, falta oxigênio no cérebro e não vai adiantar nada. A hora que a menina nasceu era 9 horas da manhã. Tinha uma junta de uns 6 médicos. De repente, desceu a primeira médica e eu falei, doutora, por favor, a criança chorou? Como tinha muita gente, ela falou, vem cá do lado um pouquinho. Chorou. Oh, por favor, chorou a criança ou está na UTI, que ela tem que ficar 50 dias? Ela falou assim, chorou a criança, toda a junta médica, e nós dispensamos a UTI, nasceu perfeita. Sabe por quê? 1958, uma médica lá na Itália, ela estava entre a vida e a morte. Ela, como médica, falou assim, entre a minha vida e da minha menina, salva a menina e eu morro. Nós pedimos a intercessão dela. Isso se tornou milagre, gente. Lá em casa, lá em Franca, lá na minha casa lá. Se tornou milagre, sabe por quê? Nosso bispo Dom Jorges fez um levantamento de todos esses, fez bem direito um documento e mandou para Roma. Foi confirmado o milagre pela medicina, pelos cardeais, passou por todo mundo. Sabe por quê? Pedimos uma intercessão. A minha filha mais nova chama Giana Maria, porque essa mulher chamada Giana Beretta Mola, ela intercedeu por nós. E a minha esposa, essa mulher quando morreu, perdeu 80% do sangue. Sabe o diagnóstico? Se a minha esposa tivesse morrido, 80% do sangue também se foi. Era para morrer. Ficou em choque lá. Entrou às 9, saiu só meia-noite do hospital. Não enxergava ninguém, não conhecia ninguém. Irreconhecível. O estágio, a minha esposa chegou perto da morte.
por intercessão dessa beata, que agora vai se tornar santa, já está confirmado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e nós vamos lá, né? Porque ela era beata porque tinha conseguido um milagre. Lá em casa, com a chegada da nossa menina, com a intercessão da beata Giana, agora o segundo milagre foi comprovado, e ela vai se tornar santa, a santa das famílias, a santa que intercede pelas famílias. Era uma mulher médica, dona de casa, tinha filhos, e ela está aqui. E de pensar e de lembrar que tudo começou quando? Na cadeia, na podridão, na sujeira, no verme que eu estava lá. O grande milagre, a consequência, gente, da gente consagrar a nossa vida para Deus é sempre isso, um milagre. Você está aqui, já é um milagre. Você chegar até aqui, como o Dunga colocou, alguém te trouxe, alguém te convidou, foi Deus que te trouxe, foi Deus que te encaminhou. Para quê? Para assumir agora uma nova posição. Eis que faço nova todas as coisas, de repente faço nova, uma nova criatura. Não foi por acaso, gente, que nós viemos para o Rincão. Quanta dificuldade, quanto sofrimento para chegar até aqui, mas nós chegamos. E hoje, vocês veem quantos morros, quanta beleza tem por esses lados, né? É como se o filho pródigo estivesse voltando, e o pai de braços abertos a nos acolher, a nos receber. Eu fico impressionado de ver a palavra de Deus na primeira carta de São Paulo lá a Timóteo, quando ele fala: dos pecadores eu sou o primeiro. O mais fraco talvez seja quem se posiciona no palco, o mais fraco, o mais limitado, mas Deus pega e faz da gente canal da graça. Olha aí, gente, a água vai, nós não somos a graça, nós somos um canal fininho da graça, e Deus vem em nosso auxílio, e Deus vem em nosso socorro, para nos ajudar, para nos alimentar. Ali, ó, sistema Davi, você que está nos assistindo em casa, pede as fitas do Davi, faça igual eu faço. Sabe como é que eu faço? No meu carro não tem CD, tem toca-fita. Primeiro que o ladrão não rouba, porque ele vai falar: isso aí eu não quero não. Eu tinha um CD e quebrou tudo, arrancou tudo. Eu falei: mas se eu te pego, cara. Aí eu escutei uma voz falando assim: quantas vezes você fez isso? Ih, rapaz, é mesmo? Rapaz, desculpa. A gente fica nervoso, irritado, né? É ruim quando alguém adentra o nosso espaço. Eu não tenho mais não tem CD no meu carro, tem toca-fita. Como eu viajo demais, coloca a fita e vai escutando. Sistema Davi. Davi, ao contrário, vida. Davi dá vida. Dá vida pra gente. Porque você se alimenta com a palavra de Deus. A gente vai se alimentando da palavra e depois você não consegue ficar mais sem, sabia? É 3,5 capítulos por dia, 2 capítulos, 3. Vai alimentando, depois não consegue ficar mais sem a palavra de Deus. Agora, o que me impressiona muito, gente, é nós católicos na missa. Tem gente que chega na missa, você fala pro camarada assim: Dunga, onde você foi ontem? Fui rezar. Fui rezar. Tá bom. E que você fez? Ó, o cara chega na missa, ele senta lá, né? Ele dá uma olhada assim, ele já tá... católico, criativo, ele tem uma tecnologia apurada de olhar a hora. Ele dá uma coçada no braço assim, ó. Ele dá uma coçada, dá uma pensada e fala assim: ô gente, será que vai demorar hoje? Ele dá uma... nossa, lá quem vem na missa, rapaz, deve estar preocupado com alguma coisa, alguma doença em casa. Ele está com um problema sério lá. Olha pro outro e fala assim: gente, mas isso é cabelo de vir na missa? Olha lá, o brinco dele. Ele vai ali. Ele falou que foi aonde? Rezar. Aí vem a primeira leitura, ele pega o folheto e fala assim: nossa, a segunda leitura precisava ser tão comprida assim? Meu Deus do céu, para que isso? Jesus, será que esse povo não sabe que a gente tem que buscar menino no shopping, no aniversário? Falou que foi rezar, mas a cabeça está longe. Aí de repente, a hora que chega o pessoal para ensaiar as músicas, quando começa a ensaiar, ele fala assim: ó filho, essas músicas é de 1910, não precisa ensaiar isso aí não. Nossa senhora, vai ensaiar isso tudo. A hora que o padre chega, começa a primeira leitura, segunda leitura, o evangelho. A hora que o padre fala, se ele passar 2 minutos, pronto. Ai, mas está demorando hoje, né? Está me olhando aí, hein? A pessoa fica nervosa, fica... 1 hora é um sacrifício. Aí, de repente, a hora que está quase acabando, ele fala assim: agora está acabando mesmo, né? A hora que o padre fala assim: vamos fazer a oração final, todo mundo em pé. Aí fica em pé. Sentado 1 minuto para nós dar uma palavra sobre o dízimo. Não, dízimo não. O cara quase morre. Aí está acabando a missa, tem gente que já vai embora. Mas está no finalzinho mesmo, o padre levanta e fala assim: vamos em paz,
que o Senhor vos alcance, porque tem muita gente que já foi embora logo. O cara vai embora, já foi embora. Aí, chega no outro dia, aí gente, aí faz uma oraçãozinha mais ou menos, que é que Deus ajuda ele. Nem na missa a pessoa consegue ficar ali se alimentar da palavra de Deus, do corpo e do sangue, que nos limpa, que nos redime de todo pecado, de toda marca. Não consegue. Aí chega ali, onde você foi ontem? Eu fui rezar, tá na missa. O que o padre falou lá? O que falou é muito importante. O que falou a palavra de Deus, o evangelho? Se todos nós colocássemos em prática, seria bom. Mas não sabe, não se alimenta. Parece eu, primeira aí, graças a Deus quiser a última, fui para os Estados Unidos. Não, para os Estados Unidos não, agora na Europa, agora há pouco tempo. Estava lá na Espanha, né? Aí chegou lá, estava um pessoal importante lá, de Presidente Prudente, uma turma assim lá na Espanha, né? Eu estou acostumado com o meu mineiro, arroz, feijão, uma covinha, tá bom demais, né? E Deus me levou tão longe, eu falei assim, rapaz do céu, onde eu estou aqui? Eu não estou acreditando que eu estou na terra de São Francisco de Assis. Eu que era um encarcerado, um sujo, um verme. Aí chegou lá, presta atenção, Dunga, veio um jantar, o Dudu sabe disso aí. O jantar chegou lá e eu fiquei olhando que os olhos meio regalados, falei assim, que estranho aí? Ô, gente, umas lagostas grandonas, tá amarrado o bico, primeiro não deve ser de Deus isso aí, porque amarrado aí, vai cozinhar isso aí, como é que é? Aí puseram lá, ninguém comeu, gente. Comemos arroz, tá molinho que é arroz, comida de Santa Casa. Comemos arroz, umas coisinhas lá, e a hora que chegou a conta, eu falei assim, gente, tem um jeito de sair por aqui, dá um jeito de vazar? Rapaz, 2.800 euros. Como é que vai pagar? Não tem jeito? Fugir não tinha jeito. Sair para um canto não tinha jeito. Olha que chegou, eu olhei e falei, ai, misericórdia. E agora? Se a gente for ficar trabalhando, que vai passar um ano na Europa, trabalhando para esse homem. Ainda bem que tinha uma mulher lá, eu não gosto que fale o nome, eu não falo. Ela pegou e pagou a conta sozinha. Ô, gente, vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Tem gente no rincão, tem gente nas missas que vai embora passando fome. Já teve um que pagou a conta por nós com seu sangue precioso na cruz. E nós vivemos assim. Você não tem, nem eu, nem você, nós não teríamos condições de pagar a conta. Mas ele veio, esgotou todo o seu sangue para que eu e você tivesse vida. Uma vidinha mais ou menos, igual você fala, ô fulano, como é que tá bom? Ah, tá do jeito que Deus quer. Deus não quer que esteja assim. Ah, como é que tá bom? Tá do jeito que Deus manda. Deus não manda estar assim. Deus nos criou e nos trouxe aqui para vivermos não uma vidinha qualquer, mas vida em abundância. Uma vida plena, uma vida com dignidade. Uma vida como verdadeiros, como eu comecei essa pregação, uma vida como verdadeiros filhos do dono. Não somos como tantas pessoas. Eu fico encantado de ver tanta gente, porque lá no Evangelho de São João, João 17 está escrito, como o Dunga falou, eu e a minha esposa, nós, graças a Deus, esse milagre lá em casa, não é porque aconteceu um milagre lá, é fruto do nosso namoro. Que às vezes, como o Dunga falou, a roupa estava assim, mas na Eucaristia Deus dá autodomínio. Ele não tira a nossa sexualidade, porque é dom de Deus, mas Ele dá autodomínio para a gente superar todas as coisas. Principalmente quando você está bem armado, aí não tem jeito não. Aí, a nossa vida, esse milagre é uma consequência da nossa consagração. Nosso namoro foi um namoro tentando e buscando ser santo. E a minha missão hoje, a missão do Dunga, de tantos missionários, de tanta gente, e a sua missão sabe qual que é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que a gente busque com determinação, sabe o que? A santidade. Nós precisamos buscar a santidade. Gente, o povo precisa de modelo. Quantos modelos nós temos aqui? Para você chegar na sua casa e falar assim, eu sou um modelo. Não com palavras, porque São Paulo, quando ele se converteu, ele foi tentar pregar, foi preciso descer num cesto das muralhas, porque o pessoal queria matar ele. Nós não precisamos pregar com palavras, mas com a nossa vida. Para acender uma luz, não precisa, de repente, muito barulho. Precisa para acender luz? É um toquinho, acendeu a luz.
Nós somos chamados a ser luzes no mundo de hoje, no mundo atual. E nós não podemos perder essa oportunidade. E eu digo para você, quando a vida estiver muito difícil, muito complicada, joelho no chão. Sabe por quê? Essa é a posição que o inimigo mais detesta. Quem não se prostra diante de Deus, não sou eu que estou falando isso não, isso é Padre Léo que fala nas suas pregações, aquele que não se prostra diante de Deus, acabará se prostrando diante da vida, e esse é o sonho do chifrudinho, ver você prostrado, acabado, você não dá conta, você é limitado, você não serve, você não presta. Joga fora todas essas coisas e assume o seu papel de filho de Deus, com honra, com dignidade, para poder servi-lo. Nós viemos aqui para nos alimentar. Quantos celulares tem por aí? Nós viemos aqui, gente, nossos problemas não terminaram, mas nós vamos carregar a bateria para superar todos os nossos problemas. Foi por isso que Deus nos trouxe. Foi por isso que Ele nos trouxe, para carregar a bateria, para depois falar lá fora que existe um Deus que tem um amor inesgotável por nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.